Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre a história da educação dos surdos. Vocês têm um material nessa unidade para ler sobre isso, que vai explicar melhor as questões da história. Mas é importante a gente conhecer a história da educação dos surdos, né? Para que a gente possa compreender melhor o presente, ok? E assim, há muitos anos, na antiguidade, né? Os surdos eram tidos como pessoas incapazes, né? Então, as pessoas surdas nasciam e eram sacrificadas, então eram jogadas de penhasco, morriam, eram afogadas, né? Enterradas vivas, porque não servia para a sociedade, não podia se casar, não podia herdar, só iria proliferar, era assim que as pessoas entendiam, se ficassem vivas, né? Então, eles não eram tidos assim como cidadãos comuns. Inclusive, Aristóteles falou que os surdos, eles não tinham raciocínio, né? Não tinham razão, porque a linguagem é uma expressão da nossa razão, né? A nossa fala, para Aristóteles. Então, se alguém não consegue oralizar, não consegue falar, logo não consegue raciocinar. Então era uma ideia antiga, né? Essa ideia prosperou durante um tempo e isso prejudicou um pouco a educação dos surdos, né? Lógico, e muitos surdos morreram por conta dessa situação. Mas no geral, os grupos sociais compreendiam dessa forma. No Egito tinha uma compreensão um pouco diferente, porque as pessoas, eles entendiam que as pessoas com surdez eram semideuses, porque eles não se comunicavam com os seres humanos. A comunicação dos surdos era feita entre os deuses, entre eles e os deuses, né? Então, como eles estavam na Terra como humanos, então eles eram semideuses. Mas também só no Egito, o resto das sociedades viam de forma negativa os surdos. Na Idade Média, então, a Igreja Católica veio ter um papel assim fundamental na questão dos surdos. Primeiro, discriminatória, porque a Igreja Católica dizia assim: o homem é a imagem e semelhança de Deus, como fala a Bíblia, não é? Como é que uma pessoa que não ouve e não fala, né, que ainda era tida essa ideia antigamente, pode ser a imagem e semelhança de Deus como uma pessoa com defeito, né? Então essa situação se proliferou até que os nobres começaram a dar mais atenção aos seus filhos surdos e à igreja também, né? Então a igreja foi dando atenção aos filhos surdos de pessoas nobres por conta da questão financeira, né? Dos dízimos, do apoio que os nobres davam à igreja católica, ok? E aí surgiram alguns estudos, alguma atenção maior para os surdos, até que no monastério, onde havia o voto de silêncio, alguns monges que não falavam, né, não oralizavam por conta do me sumiu a palavra, do voto que eles tinham, né? Eles não oralizavam. Então eles se comunicavam por gestos e mímicas soltas, né? Até que Lepé, um monge francês, observou que os surdos também se comunicavam por gestos, mas observou que os gestos criados pelos ouvintes do monastério e os gestos dos surdos era diferenciado, né? Tinha uma estrutura, era mais bem estruturado, tinha outros elementos que os gestos, as mímicas que eles criavam não tinha, né? E então, por questões da igreja mesmo, o Lepé terminou saindo da Igreja Católica e se dedicou ao estudo dos surdos e das línguas de sinais, né? Lepé foi um dos primeiros a dizer que os surdos eram
educáveis sim, através da língua de sinais, as línguas de sinais de cada país. Ele era francês, então ele estava falando a língua francesa de sinais, né? Então ele disse, não, os surdos conseguem aprender sim, através da língua de sinais. Vamos ensiná-lo. O Lepé, Michel de Lepé, ele é considerado o pai dos surdos, né, em todo o mundo. Porque de lá da França surgiram os primeiros e os principais estudos de língua de sinais. Todos os outros países foram buscar, a maioria deles foram buscar, a maioria foi buscar na França conhecimento sobre língua de sinais e trouxe para os seus países. Foi o que aconteceu no Brasil. No Brasil, Dom Pedro II trouxe um professor francês para ensinar no Brasil, para criar uma escola para surdos no Brasil, porque a esposa dele tinha um sobrinho surdo. Isso está lá no material, dá uma lida, ok? E ele trouxe esse professor que criou o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, até hoje existente no Rio de Janeiro, ok? Então, foi criada essa escola, os estudos foram crescendo da língua de sinais, os estudos voltados para a educação de surdos, mas em 1880 houve um congresso, o Congresso de Milão, na Itália, em que vários professores de surdos decidiram que não dava mais para a educação de surdos ser através da língua de sinais. Não tinha surdo nenhum nesse congresso, apenas um surdo compareceu e foi retirado do local. E nesse congresso foi discutido qual era a melhor metodologia de ensino para surdos. E decidiram proibir as línguas de sinais nas escolas. Sim, gente, proibir. De fato, os surdos tinham as suas mãos amarradas para não utilizar a língua de sinais na escola e eram forçados a oralizar, a falar e a fazer leitura labial, ok? Então, hoje a gente vê muitas vezes os surdos com problema para aprender a língua portuguesa, primeiro porque muitos professores não têm metodologia, né, para o ensino de língua portuguesa para surdos como segunda língua, e segundo, por conta da imposição histórica que houve, né, que foi forçado, os surdos foram forçados a aprender a língua oral de cada país, né? Então, há essa resistência dos surdos com as línguas orais por conta disso. Durou quase 100 anos, tudo isso, né? Foi suposta a comunicação total, que é quando a gente pode usar a língua de sinais e a oralização ao mesmo tempo, desenho, mímica, gesto, tudo que for possível para que o surdo compreenda. Mas não pegou, essa forma de comunicação e de ensino não pegou, porque aí o surdo nem aprendia a oralizar, nem aprendia a língua oral e nem aprendia através da língua de sinais e fazia aquela confusão. Durou muito pouco tempo a comunicação total, e então os surdos, a comunidade surda, que é feita de surdos e ouvintes, iniciou uma luta para a inclusão, né, para o ensino dos surdos em língua de sinais como primeira língua e em língua portuguesa como segunda língua. Então, hoje os surdos lutam por uma educação bilíngue, né? Então, houve uma luta muito grande, um esforço muito grande para chegar onde a gente está hoje, né? Dos surdos estarem nas escolas, dos surdos poderem aprender na sua língua, dos surdos terem o intérprete em sala de aula para intermediar a comunicação, né? E essa história, ela é especial, né? Ela é importante da gente conhecer, para a gente compreender o porquê de estarmos na situação que estamos hoje. Tem gente que fala assim, ué, como que, para que isso tudo, né? É uma luta, é uma briga para os surdos estarem na escola. Pois é, porque muitas vezes não conhecem a história e toda a história de luta, né? Dos surdos serem mortos a estarem hoje na escola, podendo casar, podendo herdar, podendo ter uma vida social como qualquer outra pessoa. Nós vivenciamos uma história de lutas, né? E de conquistas, ok? Então, as legislações que a gente já viu são resultados dessa luta, né? Dessas conquistas dos surdos. E hoje a gente viu um resuminho
da história da educação dos surdos pelo Brasil e pelo mundo. Mas deem uma lida no material que vocês vão compreender melhor, ok? Até mais!